Você já me conhece, eu sou o Agberto Dantas e sou o líder e fundador da campanha Messias Targino no Abandono Zero, onde nós temos um intuito, né, com essa campanha de conscientizar as pessoas com relação ao abandono, né, de que é crime para a Justiça Federal, e que também nós estamos orientando as pessoas através de carro de som, através de panfleto. Essa é a nossa ideia, né? Carro de som, panfleto e em vídeos de redes sociais também, em rádio e outras coisinhas a mais que você já conhece aqui da campanha, né? Então, para você que deseja colaborar conosco para que nós possamos realizar um trabalho, né, bem desempenhado, tem a chave Pix. Messiastagino abandono zero @gmail.com. Messiastagino abandono zero @gmail.com. Esta é a chave Pix que você pode estar enviando tudo que entrar nessa conta aí. Nós vamos gastar com isso que eu falei. E outras coisas a mais, a nossa ideia também ainda é produzir umas camisetas com algumas frases, alguma coisa do tipo. Ajudar também alguma pessoa que não tem condições de fazer, por exemplo, uma castração no animal, algum remédio, alguma coisa. Esse é o nosso intuito da campanha Messias Targino Abandono Zero. Nós não estamos ainda podendo fazer isso, mas essa é a ideia, né? Então, primeiramente, se tem uma ideia, depois a gente concretiza essa ideia, né? Então, precisamos da sua ajuda para isso. Agora, para você que deseja me ajudar na minha situação particular, tem uma outra chave Pix, né? Que é o jabelinho e sua turma @gmail.com. Jabelinho e sua turma @gmail.com. Tudo que entrar nessa conta aí eu gasto com os meus animais que eu particularmente adotei, né? Estou tendo uma certa dificuldade, como todos vocês sabem. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Romualdo Shoa, aqui de Belém Brejo do Cruz, para uma live especial, né? Nós sempre temos uma live no final do ano, mas resolvemos fazer uma live especial aqui com ele. E vamos começar a nossa entrevista, né? Conhecendo um pouco de quem é o Romualdo, né? Em poucas palavras, ou muitas, ele quem vai decidir. E fica à vontade, Romualdo. Meu nome é Romualdo, eu nasci em Caicó, sou natural de Caicó. Passei boa parte da minha infância morando em Catolé do Rocha. Aí, no início dos anos 2000, a gente se mudou com a família aqui para Belém Brejo do Cruz. A gente teve uma certa dificuldade financeira. E morei, comecei a trabalhar, eu fiz várias coisas, fui carregar leite no Jeep do meu pai. Fui e sou agricultor, sou pecuarista, gosto muito de animais de produção e animais de estimação, principalmente cães. Eu sou fã de cães, sou criador de cães também. E, assim, eu sempre procuro trabalhar com a maior responsabilidade possível aqui na cidade e na região. E a gente sempre procura oferecer o melhor serviço aqui na nossa clínica. Inclusive, a clínica aqui no centro de Belém é o Centro Veterinário de Saúde Animal. Se vocês precisarem de atendimento, podem entrar em contato. Telefone 399614 7077. Eu estou à disposição, atende toda a região, certo? E hoje nós vamos tratar aqui de um tema bastante importante, né? Mas pouco discutido pelos alguns políticos de algumas cidades, não vou dizer no geral, né? Que é sobre a causa animal, né? Então nós vamos contar de certa forma, né, assim, a trajetória de um animal de rua, né? Então vamos começar pela a parte do abandono, que é quando começa, né? Começa a partir do abandono. Então quais são os principais motivos no mundo que levam as pessoas a abandonarem cães e gatos hoje? As desculpas mudaram ou continuam as mesmas ainda? Assim, existem várias modalidades de abandono. Então, há abandono público, que é quando os servidores públicos do município, do estado,
ele deixa essa causa de lado. Como assim deixa a causa de lado? Eles não fazem um controle populacional, que é muito importante. Já já a gente fala mais sobre isso. Tem o abandono de algumas pessoas que pegam os animais com intuito, ou pegam ou compram com intuito de caça, certo? Que eles pegam, vão até pegar em outras cidades, outros estados. Aí aquele animal, como dizem, não dá bom para caçar, eles soltam, abandonam. E tem aquele animal que já nasce em abandono, aquele animal que já nasce de rua, que muitas vezes encontram pessoas caridosas, protetores, que alimentam, que abraçam a causa, tá certo? Existem várias modalidades. E esses animais, geralmente eles causam acidente na cidade, muitas vezes eles transmitem zoonose, eles adoecem. Aí o pessoal fala, Romualdo, por que é que meu cachorro é de raça e adoece e um vira-lata não adoece? Eu digo, vira-lata adoece. O vira-lata adoece muito. É porque o vira-lata abandonado, as pessoas passam e não veem que ele está doente. Não estão tendo a convivência. Mas eles adoecem, muitas vezes morrem e ninguém dá nem notícia. Alguns protetores é quem veio. São pessoas especiais que, infelizmente, levam uma carga muito pesada nos ombros, com a carga emocional, financeira, e é difícil, viu? Eu deixo aqui meus parabéns a todos os protetores e eu tô com vocês, assim, eu ajudo no que eu posso ajudar. Eu não divulgo minha ajuda, quem eu já ajudei sabe disso, que quando vem, às vezes vem achando que vai pagar o protetor mesmo, aquele que ajuda os animais de rua, vem achando que vai pagar muitos deles. E na hora de pagar a conta, eu dispenso minha consulta, eu dispenso às vezes até alguma medicação injetável que eu faço. Mas isso como eu sou clínico, eu não tenho concurso, eu vivo só da minha clínica hoje, da cirurgia, eu tenho que cobrar algumas coisas. Infelizmente, eu não sou rico, milionário para abraçar o mundo e dar o necessário básico para os animais de rua. Mesmo porque isso é uma responsabilidade pública. Até então, é uma responsabilidade que afeta inclusive a saúde pública. Mas a gente faz o básico que dá para fazer, certo? Isso aí é muito importante, né? Você falando assim, né? Porque de repente, como você já falou com relação à situação do protetor, porque aquela pessoa que pega aquele animal na rua ali, é porque ele sente uma carga, como você citou, uma carga emocional sobre aquele animal ali, fica com dó, fica com pena, e muitas vezes faz o possível e tenta fazer o impossível por ele, né? Com Porque certeza. para não ver ele sofrer ali, para não ver ele passando necessidade, existem algumas pessoas, a grande maioria, uns 98 ou até, não sei, 90% talvez, ou mais, eles são pessoas insensíveis, que não tem, olha para um animal como se olhasse para uma pedra, uma caneta dessa que você, quando não precisa mais, joga fora, né? Enfim, mas existe essa pessoa que você falou, né? Aquela pessoa que sente compaixão pelo animal. Aí faz o que você citou, traz para uma clínica e quando acha alguém que tem essa atitude que você tem, aí já facilita a vida dele, né? De certa forma. E é justamente esse tópico, né, que a gente já ia falar sobre a carga emocional dos protetores. Então, quando um animal é abandonado, como o senhor sendo veterinário, né, enxerga esse esgotamento, né, de quem atua na linha de frente, tirando dinheiro do próprio bolso para salvar as vidas. Você já deu uma pincelada, né, mas... É um tema bem sensível. Algumas vezes é porque, assim, quando o protetor tem uma população de animais muito grande dentro de casa, até por estatística, se você tem um animal,
a possibilidade daquele animal adoecer é bem menor do que se você tem 50. E não é difícil um protetor ter 50 animais. Então, junta a estatística, aí junta o superpovoamento. Quando tem muitos animais aglomerados, muitas vezes o protetor não tem condições nem de alimentar direito, quanto mais de fazer um trabalho preventivo com castração, com vacinação, sempre vai ter problema, porque aquela aglomeração ela predispõe a algumas doenças. E muitas vezes eu chego assim na casa de um protetor, tem 2, 3, 5, 10 animais doentes, aquele protetor já tem os problemas pessoais dele, já tem uma certa dificuldade financeira por causa daquilo. Eu tenho uma empatia, eu sinto que aquela pessoa não está bem. Aí eu pego, converso um pouco. Você que já teve essa conversa comigo sabe, converso um pouco, eu dou um conselho para a pessoa se acalmar um pouco e rever, procurar o serviço público, que as instituições públicas, como o prefeito, que é um servidor, como um vereador, como um deputado, e muitas vezes eles conseguem, tá certo? Mas é um trabalho árduo. Eu deixo aqui novamente meus parabéns a todos os protetores. Não sei se você sabe, aqui em Belém do Brejo do Cruz, aqui, se você conhece Neto. Neto de afinada Maria de Tudim. Conheço, né? Culturinha. Ele tem um bocado de bichinho lá. Ele lá, a situação também é complicada dele. Inclusive, ele é primo da minha mãe. Aí eu cheguei lá, eu não sabia, né? Aí vi a situação, né? Um monte de gato lá, o pessoal abandona e corre para lá também. E a gente se sente naquela situação em que eu vendo, eu particularmente, se um dia eu puder, eu ajudo ele ali em alguma coisa ainda. Porque é complicado. Agora, como ele tem um pouquinho assim ainda, vamos dizer, se aparecesse alguém que fizesse ali as castrações já para dar uma ajuda, já seria bacana, né? De repente alguém fizesse uma doação aí para o neto exclusivo, pode doar em necessidade no abandono zero, colocar neto, que eu vou encaminhar com certeza para ajudar ele também. Porque a situação dele é triste ali na casa dele. Se você for lá, você vê. Vamos voltar aqui, né? Então a gente já ia falar com relação a algumas coisas aqui que você já adiantou, né? Se você já tinha atendido algum protetor independente, ou se isso só existe nas redes sociais, porque nas redes sociais o que a gente vê é bombando, né? O pessoal assim pedindo ajuda para ajudar os animais deles, que eles têm caninhos grandes, além em Goiás, como se fosse pé. No estado de Goiás tem um protetor, não sei se você já viu, é o Davi Sereio. Ele parece que tinha mais de 500 cães. Aí a gente fica analisando um camarada com 500 cães, né? Ali para alimentar, para dar toda a assistência, que é complicado. Ele se doa muito ali também. E a gente vendo aquilo dali, e muitas vezes a gente reflete, né? Uma cidade pequena, como a cidade de Messejana, né? Se os poderes responsáveis quisessem resolver o problema, com certeza que eles conseguiriam, né? Mas vamos voltando aqui para nossa entrevista, porque senão eu vou me perdendo. Inclusive, a gente vai falar isso mais para frente. Corta essa parte depois. Não, deixa aí mesmo. Não tem um controle populacional, né? Deixa assim, ao vivo e a cores, né? Então, você já deu uma adiantada também no que eu iria também perguntar, se já tinha presenciado algum caso, né, de que você precisasse de dar algum conselho aos tutores, né, devido àquele peso, aquela carga emocional, né, em casos em que o próprio protetor precisou de ajuda e adoeceu por não conseguir dar conta de tantos animais negligenciados. Né? Sim, já aconteceu. Inclusive, não foi só uma vez, não. Já aconteceu algumas vezes.
E é complicado, Agberto. Muitas vezes até para a gente, que é médico veterinário, é complicado a gente ver o sofrimento, só que a gente tenta levar da melhor forma possível. Eu acho que eu não já endoideci porque eu sou um pouco doido, eu já nasci um pouco doido, aí por isso que eu não já endoideci, mas É forte, é forte. é complicado. Quem é protetor, ele leva uma carga muito grande, mas um dia vai ser recompensado, ou nessa vida ou no pós-vida ele vai ser recompensado. Eu penso também com relação aos veterinários também, né? Porque eles precisam de tomar certas decisões que são difíceis, né? Eles também, quem é da área da saúde em geral, não só de animal, mas humana também, por exemplo, na época da pandemia, né? Teve enfermeira que entrou em depressão ali, porque tinha dois pacientes, saiu na televisão isso, tá? Tinha dois pacientes ali, aí chegava mais um. Eles tinham que desligar, escolher um dos dois para desligar o equipamento para colocar um outro, né? Aí aquilo dali causava um abatimento psicológico grande nas pessoas, Não, inclusive. não é incomum eu estar aqui na clínica, pegado com a urgência, ou a campo, que eu atendo a campo também, pegado com a urgência, e receber uma ligação de outra urgência, e infelizmente eu não puder atender essa outra urgência, porque a gente, quando está atendendo uma urgência, a gente não pode soltar aquela urgência para sair, a gente tem que estabilizar, e muitas vezes, para estabilizar, demora algumas horas. E a urgência, ela não espera algumas horas. Então já aconteceu de eu perder paciente porque eu não estava podendo ir e no momento não tinha nenhum outro veterinário disponível. E quem é meu cliente sabe que quando eu não posso ir, eu passo o telefone de dois, três, quatro, todos os veterinários que têm no meu contato da região eu passo. Mas muitas vezes não está disponível naquele momento e é complicado, a gente leva essa carga. Eu já tive, assim, eu fiquei bem emocionado uma vez que eu tive que fazer uma eutanásia num cachorro que estava sofrendo muito e já fazia 8 anos que eu acompanhava ele. Então é duro para a gente fazer. Eu já me neguei a fazer uma eutanásia de uma cadela que eu passei 9 anos acompanhando ela. Ela teve um câncer, já estava muito avançado. Aí eu gostava bastante dela. E é de um pessoal ali de Brejo, eu gostava bastante dessa cadela. E eles pediram para fazer a eutanásia, que ela estava em sofrimento, mas eu me neguei porque eu não tive coragem, porque eu gostava muito dela. Eu encaminhei para outro veterinário fazer. A gente leva uma carga muito grande, às vezes, a gente, por mais que a gente não seja uma esponja para absorver as coisas, mas a gente acaba absorvendo. Eu tenho uma empatia, eu acabo absorvendo um pouco o sofrimento dos outros, o sofrimento dos animais, mas a gente vai levando a vida. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai, um dia dá. É devagar que chega lá, né? Os governantes, eu percebo pelas redes sociais que várias cidades, né, vários estados já são umas coisas tão bonitas com relação à causa animal. O prefeito de Sorocaba, por exemplo, não sei se você já viu, ele faz as casinhas dos cachorros para eles enfrentarem o frio, porque por lá é frio mesmo, né? Aqui no Nordeste é quente, mas à noite a gente já sente a diferença também. E tem uma pessoa também que eu acompanho, uma vereadora lá do Rio Grande do Sul, a Bruna Mols, ela também ela batalha muito pela causa animal. Já a gente vê esse movimento. Agora, ainda não tem tanto recurso para isso, né? As cidades mesmo é que faz o levantamento, né? Não sei se às vezes pode ter alguma emenda parlamentar de alguém. Também tem deputados também que fazem isso também, que, inclusive no Rio Grande do Norte, né? Mas, Agnes, essa questão de recurso, a parte da saúde, porque os animais em situação de rua, eles não são um problema só populacional, eles são um problema
de saúde também. Porque os animais em situação de rua, ele pode transmitir, ele não é ele quem transmite, porém, ele pode armazenar para o mosquito transmitir leishmaniose, ele pode adquirir É o famoso calazar. o famoso calazar, ele pode adquirir através de uma mordida de morcego contaminado ou uma briga com uma raposa ou um gatinho. A gente vive numa região que as cidades são pequenas e as margens da cidade são curtas. Não existe nenhuma margem aqui que a gente anda mais do que 1,5 km, dois. E 1,5 km um cachorro anda brincando. Ele pode sair para a margem da cidade, pegar uma briga com uma raposa ou um gatinho contaminado e adquirir hidrofobia, que é a famosa raiva, e transmitir. Inclusive, teve uma proprietária de um pet shop em Recife, há pouco tempo, que ela foi banhar um gato. Esse gato estava com alguns problemas neurológicos, mordeu ela e ela adquiriu hidrofobia, que é a raiva, e infelizmente veio a óbito. É uma zoonose grave, tem as vacinas, mas muitas vezes esses animais em abandono, a vacina não chega até eles. Existem outras zoonoses que estão chegando aqui na região, até alguns anos atrás, essas zoonoses não eram da região, que é a esporotricose, que é um fungo bem agressivo, causa umas lesões bem características e agressivas. E também tem algumas que a gente já convive há muitos anos, inclusive a pessoa tem até medo. Não, eu vou pegar um germe de cachorro. Germe de cachorro, a maioria das vezes, é só uma sarna que você cura com uma pomadinha ou então com ivermectina. Não é nada demais, são as famosas sarnas sarcópicas. Das zoonoses é a menos grave, tá certo? E também a questão de saúde. Até uns dias atrás eu estava aqui saindo da clínica, o rapaz vinha numa moto, um cachorro se assustou, correu pro meio da rua, o cara atropelou, caiu. Quer dizer, e muita gente nem sabe, viu? Esse problema, se você tiver testemunho e filmagem, você não pode levar para a promotoria e exigir da prefeitura uma indenização. Porque o controle populacional, ele é obrigação das instituições públicas, tá certo? É até uma coisa que pouca gente sabe. Tem os acidentes. Eu tenho várias pessoas conhecidas que já foram mordidos por animais em situação de rua, mesmo que esses animais não estejam doentes, mas você vai estar ali, você pode adquirir um tétano, você vai no hospital, vai ter que tomar injeção. Mesmo que você não adquira tétano, nem raiva, nem nada, mas tem um desconforto. Você vai ficar com aquela coisa dolorida uns dias, vai ter um gasto com medicação. Então ninguém quer ser mordido. Aí o que acontece também, né? Quando acontece essa mordida, acontece um acidente de moto. Aí o que acontece com o animal quando não morre naquele momento ali? O cara, quando vem outra vez, já traz o veneno, aí joga para ele, o animal vai morrer. Quando pega no que mordeu ele. Porque muitas vezes ele leva e mata outro. Uma população inteira de animais, mata 5, 6, 10. Tem algumas pessoas que já cometem o crime de criar passarinho ou alguns animais silvestres. Aí anda um gato na rua dele, ele envenena uma ruma de gato. Faz outro crime grave. Porque criar animais silvestres já é crime, tá certo? Mas você envenenar animais em situação de rua, animais domésticos, é crime. E é inafiançável também. Então a pessoa comete o crime 2 vezes. E outra coisa também, você espalha veneno na natureza, né? Aí vem outros animais que não são cães, não são gatos, por exemplo, vem outros animais silvestres, né? Como você já citou, eles se alimentam daquilo também e comem e se envenenam. Eu já ouvi falar de casos em que a pessoa morreu uma ovelha atacada por cães, que também é uma situação que respinga no controle populacional.
cães de rua, muitas vezes estão com fome, ou então com fome, tem um instinto, vão caçar, aí pegam uma ovelha. Aí o fazendeiro vai, bota veneno, mata vários cães, mata urubu, mata raposa, mas é aquele caso, é uma proteção que eles procuram, mas é crime, infelizmente é crime. Porque não foi, ele não tem certeza que aquele animal que vai comer aquele veneno é o mesmo que matou o rebanho dele. Infelizmente é crime. Se pudesse, tivesse um jeito de capturar e botar para uma briga, alguma coisa, fazer uma castração, seria melhor. Mas infelizmente é crime. E eu acompanho prejuízos muito altos de alguns colegas fazendeiros com essa questão de ataque de animais em situação de rua. Animais de rua abandonados. Acompanho muito prejuízo alto de perder 20, 30 ovelhas. Meu amigo, vamos continuar, né? Agora chegou a hora da publicidade, né, irmão João? Irmão João tá aí com os doces caseiros popular, não só doces, mas tem a farofa também, né? E ele está aí na região, tanto aqui em Belém, já está em Patu, e vai se engajar em Messias Tagine também, tá? Então, um doce, eu particularmente não comprovei ainda, mas quando chegar em Messias Tagine, eu vou degustar aquele doce para eu poder ajudar ele a chegar no comércio e dizer que o doce é bom. O doce é bom. Aí, ó, com qualidade comprovada, viu? Então, doces caseiros, popular aí do Ivan Santos, aqui de Belém Brejo do Cruz. E o papo tá bom, se a gente for conversar, a gente conversa muito, bastante mesmo, porque quem gosta de conversar assim como eu, né, principalmente quando a gente entra no assunto, amiga, aí a gente vai longe, né? E a gente já tratamos aí um pouco das zoonoses, né? Que eu iria justamente entrar nessa questão, quais as principais doenças de animais que podem transmitir à população atualmente, como o Aldo já falou aí, mas se quiser dar uma pincelada ainda, se faltou alguma coisa com relação à zoonose, né? Não, não. Para mim, tá tranquilo. Então as pessoas têm muito medo, você tocou no assunto da sarna aí, então as pessoas têm muito medo de criar animais assim, tem uma casa que tem animal, o gato não pode subir aqui, aqui nessa cama, não pode fazer a quintura na cadeira, porque eu tenho medo, né, de pegar o germe, de pegar alguma doença de cachorro, então desmistificando alguns, né? Claro que tem algumas coisas que passam, mas não é da forma que a gente pensa, né? Então, o Romualdo pode citar algumas coisas que passam para o ser humano de gato, de cão, e a forma que é transmitida, né? Já para desmistificar algumas coisas aí. Não, como eu já falei, as doenças mais graves é a hidrofobia, que é a raiva, ela não tem cura. Ela, no caso, passa através Da mordida e do arranhão. O gato, ele tem o ato de se lamber, aí ali o vírus fica nas unhas. Aí se ele arranhar, passa. Assim como a mordida, que o vírus já está na saliva. Tem a leishmaniose, que é mais comum em cães. Quem transmite não é o cão, é o mosquito palha. E nem a muriçoca, né? Porque tem algumas que dizem que É a um muriçoca tipo de muriçoca, só que é o mosquito palha, que é o flebótomo. Só que o cão, ele não transmite, porém ele é um reservatório dessa doença. Então a doença fica mais perto da gente e o mosquito vai lá, pica o cão, já está ali na sua rua, no seu vizinho, ou então até dentro da sua casa, aí vem e pica você. Tá certo? Se você tem um animal doente na sua casa ou na vizinhança, é mais fácil você adquirir a doença. Tá certo? E essa doença, ela transmite de cão para cão, pode ser pela cobra, ou ele já pode nascer com a doença, ou pode ser através do mosquito. Por ser humano, é mais através do mosquito mesmo. E tem a sarna, que é uma doença mais leve, só aquelas coceirinhas que dá nas pernas, no braço. É fácil de tratar, é tranquilo, que o pessoal chama de germe de cachorro. E tem uma doença que está chegando na nossa região, é mais comum em gatos, que é a esporotricose. Só que um gato com esporotricose, você
pode nem ser veterinário, mas você sabe que o gato está com uma doença transmissível, porque ele está com as feridas bem grandes, se coçando. Geralmente o pessoal sabe que aquilo é uma doença, não é muito para pegar naquele animal, tá certo? São essas as mais comuns, não são todas as zoonoses, são as mais comuns na nossa região. Os animais de gato e cachorro, tá certo? Existem outras zoonoses, mas são de equinos, de bovinos, que não vêm ao caso agora. De aves também. De aves. Assim, porque tem algumas pessoas, Romualdo, que dizem assim, né, que o cachorro tá com calazar. Até pela muriçoca passa, mas não, como o Romualdo falou, gente, não passa, somente por um mosquito específico. Né? Pelo fleboto. Aí. Agora vamos entrar na questão do controle populacional, né? Que é que, segundo aqui a sua visão, Romualdo, o que funciona de verdade, né, para resolver o controle populacional? A castração em massa, a educação nas escolas, a orientação da população de alguma forma, seja como eu citei, como é o intuito da campanha Mestre Sustentando Abandono Zero, através do panfleto, de camisetas também. Não conseguimos ainda, mas a ideia é essa: camiseta, panfleto, rádio e carro de som e mídias sociais, como as redes sociais, né? Claro. Sim, na minha opinião, o que resolveria muitos, se não todos os problemas de animais em situação de rua seria o controle populacional. Aí você me pergunta, vamos lá, como é esse controle populacional? Um caixa móvel resolve? Não, o caixa móvel é muito bonito, é interessante, mas não resolve, pelo menos aqui na nossa região, porque o caixa móvel ele é muito caro para umas cidades pequenas, né, as nossas. E tem uma cidade vizinha aqui, o caixa móvel vem lá, faz uma vez no ano 20, 30, 50 caixações, é uma vez no ano, não resolve. É bonito ter uma propaganda, como todo prefeito gosta de fazer uma boa propaganda, mas não resolve. Aí tem outras cidades que caixam os animais do sexo masculino, os cães e os gatos. Também não resolve. Se sobrar um, ele já consegue cobrir todas as fêmeas que tiverem no cio. Aí tem cidades que simplesmente não faz nada. Essas são as piores, tá certo? Não tem uma ação social para essa questão dos cães e gatos, que é uma questão da parte de saúde, certo? É uma questão de saúde pública. E tem algumas cidades, eu vou até citar o exemplo de Rafael Godete, que a gestão pública está fazendo um trabalho muito legal com todos os animais de rua. Lá praticamente não existe animais de rua mais. E os que tem estão praticamente todos castrados. E está sendo feito um acompanhamento e uma castração massiva. Esse resolve. Por quê? Vai castrando as fêmeas. 3, 4, 5 fêmeas toda semana. E já faz um bom tempo que esse trabalho vem sendo feito, desde o tempo do finado Abel Filho, que era o ex-prefeito de lá. Tá certo? Ele fazia, tirava do bolso. Não, ele gostava dos animais, ele tirava do bolso, levava para Caicó, levava para Patu, trazia para aqui. Ele gostava de manter a cidade limpa, de manter um controle populacional dos animais de rua. E então tem uma certa facilidade também por causa disso, que já pegou uma população diminuída, porque é um trabalho que vem sendo feito há mais de uma década. E as prefeituras, assim, se tiver algum prefeito, algum vereador, alguém que queira fazer esse trabalho, eu não estou dizendo que faça comigo. Venha conversar 10 minutos, meia hora, uma hora comigo, eu vou explicar, vou lhe dar as saídas. Existe orçamento na parte da saúde para fazer castrações, vocês podem contratar uma clínica, vocês podem fazer tudo direitinho dentro das regras. Muitas vezes vocês não sabem ou não têm orientação que pode fazer isso, mas é uma questão de saúde pública. Evita acidente, evita os famosos germes de cachorro, evita leishmaniose, que é o calazar, que eu já vi alguns casos aqui na nossa região, inclusive em pessoas, tá certo? E é um gasto gigantesco para a saúde pública quando pega uma pessoa, tá certo?
evita a hidrofobia, que é uma raiva, uma doença fatal. Então, tenho, eu tenho um apelo a fazer para os gestores. Façam um programa de castração no seu município, porque resolver essa questão da superpopulação, vocês não vão conseguir resolver a curto prazo com um ano, dois. Vai diminuir. Se vocês começarem hoje, daqui a um ano vocês já vêem resultado. Quando for com 5 anos, já está outra realidade. Com 10 anos está controlado se vocês fizerem um trabalho direitinho. Tá certo? Por quê? O que é que acontece? Muitos gestores, Agilberto, eu já conversei com um, ele disse, não, mano, tem um problema, faz a castração, e aí depois solta na rua. Infelizmente, se não teve adoção, solta. Mas vai ser um animal que não vai se reproduzir. Vai ser um animal que você soltou na rua, a fêmea vai ter menos problemas com doenças. Tá certo? Então, é uma questão de saúde pública, de humanização, de um pouco de dignidade para os animais de rua. Tá certo? E já vai evitar, né, justamente o aumento de população de rua, porque não vai mais nascer, né, filhotes, né? Justamente, e tem a seleção natural. Infelizmente, não dá para a gente cuidar de todos, mas os animais, assim como a gente, eles adoecem, pegam algumas doenças e diariamente morrem animais de rua, assim como diariamente morrem pessoas. Então, se a gente começa a fazer um trabalho de controle populacional e esses animais vão continuar adoecendo e morrendo, que é um processo natural, vai diminuir a população com o tempo, tá certo? É por isso que eu digo que a longo prazo, com 5 anos, já muda a realidade. E os animais que vão ficando, vão ficar sendo uns animais mais sadios. Dá para o pessoal cuidar, começa a ter demanda, porque tem menos animais, e o pessoal vai cuidar dos animais que tem. Vai trazer uma certa dignidade. Vai diminuir a carga financeira e emocional dos produtores e o trabalho. Então, é que nem eu digo, é um trabalho essencial. E, infelizmente, não tem a iniciativa pública para fazer isso. Com exceção de alguns municípios, como eu disse, Rafael Godeiro, que é um município que eu parabenizo, tá certo? A gente vê, como você falou, né, o prefeito tirava o dinheiro do bolso para poder cobrir certas coisas, porque não vinha verba, nem emenda parlamentar. Isso é porque ele tinha um interesse em resolver aquele problema ali, né? Doutor Abel Filho tinha um interesse de resolver. Pois é. Deus o tenha. E o que ele começou, outro deu continuidade. Por isso que está sendo resolvido o problema lá. E você falando aí sobre não ter, assim, quase não ter animal de rua, e realmente, das vezes que eu fui em Rafael Godeiro, eu não me lembro de ter visto nenhum animal de rua. Tem pouco. E os que tem são quase todos castrados. Castrados, né? Pois é. Aí, com relação à castração, a gente já aproveitando o embalo aí, quando você castra, por exemplo, a fêmea, ela já vai evitar um problema futuro, como a piometra, né, mano? Piometra, que é o principal, e parte de estócio. O que é que acontece? Muitas vezes os animais estão em situação de rua, aí o pessoal usa muito o anticoncepcional, tá certo? Eu não vou citar marcas, não é aquela injeçãozinha de R$ 5, até mais barata algumas vezes. Aquele anticoncepcional é uma carga de hormônio muito grande. Então, se aplica um anticoncepcional daquele numa cadela, o pico de hormônio, ele dura 6 meses. Só que se você aplicar, a cadela já tiver no cio ou prenha, que muitas vezes animais de situação de rua você não sabe, a gestação da cadela é de 58 a 62 dias. Então, você aplicou, ela já está prenha. Quando ela vai parir, ela precisa que esse hormônio esteja baixo para que ela tenha a abertura da cérvix, para que ela consiga parir e tenha contração uterina. Então, esse hormônio não vai estar baixo, ele vai estar num pico muito alto. Por quê? Porque a gestação dela é só 60 dias e o hormônio dura 6 meses.
Então ela não vai conseguir parir e ela vai ter um parto distóxico. É a maior causa de cesariana que eu faço na minha clínica. É o uso de anticoncepcional de forma errada. E mesmo o uso aí da forma certa, ele pode trazer problema. Ele pode trazer piometra, ele pode trazer tumores mamários, entre outras coisas. Então, você recomenda o uso de anticoncepcional, Romualdo? Não, eu não recomendo. Infelizmente, alguns cuidadores têm que usar, porque não tem condições financeiras de caixar os animais. E já dá uma sobrecarga muito grande de animais que tem que usar. Mas usa já sabendo. Quando compra a mim, eu já digo, olha, você vai levando, é um veneno. Mas, se você não tem condições financeiras de castrar, infelizmente é a opção. Por quê? Vai diminuir a população de animais e a carga financeira em cima dos cuidadores, né? É verdade. E assim, com relação à vacina, né, que erroneamente, inclusive eu chegava a pensar de que era para evitar a gravidez. E infelizmente, assim, até hoje eu tenho remorso disso, com a cadelinha lá em casa, né? Eu não residia com meus pais ainda, residia com a minha avó da faculdade, eu fiquei na casa dela e quando a faculdade terminou, continuei com ela. Só que lá em casa, na casa de pai, como fiquei ali em um ponto de abandono, o problema era generalizado, eu estou lá tentando resolver, né? Está sendo difícil, né? Já recorri à administração da cidade, fazem nada por mim, particularmente, pelo aquele setor ali. Mas, enfim, aí ela entrou no cio, essa cadelinha. Quando me via, quando eu vinha, já ficava doidinha na porta. Aí o que aconteceu? Não vou falar muito, não, porque senão não dá certo, não. Aí João tem que parar a filmar, né? Mas enfim, aí aconteceu dele entrar no cio e eu pensar de que a vacina servia para evitar a gravidez. Então, como ela vivia ali num recantinho, eu mandei aplicar essa vacina nela, né? E de repente aí a gente tentando segurar ela para nenhum cachorro cruzar com ela, quando ela saiu, um cachorro cruzou. Aí aconteceu isso aí, né? Dela emprenhar, infelizmente não consegui parir em todos os animais. Eu não tinha ainda contato com o veterinário da região, porque não era uma área que eu vivia dentro, né? E tinha só tido um contato com uma vez, mas enfim, aí eu fui lá em mãe e vi a cachorrinha já com a barriga bem inflamada, mas ainda meio-dia, quando eu cheguei lá, ela ainda foi dando uns passinhos devagar até mim. E assim, é que nem eu disse, você tentou agir de boa fé, você não aplicou de má fé. Então, você tem a sua consciência limpa, que você fez o que você podia com o que você podia na época. Então, não tenha consciência pesada, tá certo? O seu conhecimento na época era limitado. Hoje em dia você não faria isso, né? Então, fique tranquilo, não fique com remorso, não. E vocês que não têm esse conhecimento, se vocês tiverem uma cadelinha no cio, vocês já iam aplicar a vacina, prenda ela. Quando o cio passar, ela vai passar 6 meses para entrar no cio de novo, tá certo? Com as gatas já é um problema um pouco mais complicado, mas a cadela você pode fazer essa opção de quando ela estiver no cio, você prende ela ali 15, 20 dias, quando passar o cio, você solta, tá certo? É uma forma de evitar a superpopulação também. Pois é, então vamos aqui prosseguir, né? Então foi acontecer essa situação, né? De ela tá com a barriga inchada e tal. Eu disse, se ela tiver boa no outro dia, procurar um veterinário, mas disse que ela morreu no meio dia. Infelizmente não tive muito o que fazer. Mas enfim, né? E esses dias também eu achava que essa situação não iria ainda causar o impacto que causou agora, né? Mas porque até recentemente ontem, né? A minha irmã também, ela teve um problema na gestação dela, infelizmente tiveram que retirar o feto, né? Que já estava se gerando assim, talvez com uns 30 dias. E a gente vê que eu já venho com esse problema, né? Aí vai falar de coisa sentimental, aí pronto. Nós somos humanos, nós somos
humanos mesmo, né? A gente é sujeito a alterações sentimentais. Meus sentimentos pelo seu sobrinho, viu? Né? Obrigado. Então, vamos continuar aqui a nossa entrevista, né? Já falamos um pouco aqui da castração. Então, é um problema que cabe ao poder público, Romualdo, isso aí, como você já citou, ou por onde o município deve começar a resolver. Acho que você já deu uma pincelada, né? Mas se você quiser dar um. A minha mais sincera opinião é pelas castrações. O município deve começar por onde? Pelas castrações das fêmeas. Castração dos machos é uma forma de mais pura de enxugar gelo. O que resolve é a castração das fêmeas. Aí você pode, alguns gestores esbarram no pós-cirúrgico. Não, mano, porque não tem onde esses animais ficar. Todo município tem condições ou tem um prédio abandonado que ele possa fazer uma reforminha para fazer o pós-cirúrgico. Mas o pessoal vai começar a abandonar, não sei o quê. Não, ali não é um centro de zoonose, nem é um abrigo. Vocês classificam esse prédio ali como um centro de reabilitação pós-cirúrgica, para reabilitar aqueles animais que passaram por cirurgia. Logo após a reabilitação, esses animais voltam para a rua. Se for botar no município, em Belém, ou aqui na região, um centro de zoonose, o município não comporta, porque um centro de zoonose ele só é comportado com um município grande. E se for botar um abrigo, vira superpopulação. Vem gente de outros municípios, traz. Então, faz só um centro de reabilitação. Isso eu citei Belém, mas eu estou citando porque é meu município. Mas pode ser em qualquer município. Você pode fazer ali um centro de reabilitação, começar a caixar os animais, depois faz a reabilitação, eles vão voltar para a rua. Ou então vocês fazem uma campanha de adoção. Que geralmente, quando o animal é caixado, o pessoal tem uma afinidade melhor para adotar. Tá certo? E uma outra coisa, né? Quando coloca o animal na rua, assim, as pessoas, elas dão de comida, né? Não. Essa, Tem também essa parte. Muitas vezes a gente caixa um animal de. Não, é um animal de rua, mas eu quero encaixar porque eu dou de comer. Aí o município arca com a despesa da castração, das medicações, e a pessoa faz o trabalho do pós-cirúrgico. Tem muito isso também. Seria a prioridade, na minha opinião, para a castração de animais, seria os protetores. Tem uma pessoa assim, eu sei que você é protetor, nem você que é protetor. Tem 50 fêmeas. A prioridade é começar com a castração das suas fêmeas, que você é protetor. Aí começa depois a castrar os animais do resto da população, tá certo? cidade, né? Da cidade. Assim, com relação assim, a protetores, pessoa que cuida de animais, né? Às vezes a gente nem sabe que as pessoas cuidam, né? Porque a grande maioria não vai pegar um animal e trazer para casa, né? Como algumas pessoas fazem, como os protetores independentes fazem, né? Mas elas ficam alimentando aquele animal na rua e muita gente faz isso, né? Tanto em MC Estagina, acredito que em todas as cidades, né? E isso aí, quando o animal é castrado, que volta para a rua, né? Tem certo amparo aí da população. Então, esse é um problema que cabe ao poder público administrativo, a gente já falou. E agora, Romualdo, qual o recado que o senhor deixa aí para quem deseja ver Messias Tagino sem animais de rua, né? Não, o recado que eu deixo não é só para Messias Tagino, né? Para todos os municípios, para todos os gestores. Porque, por mais que a gente da iniciativa privada, os protetores, a população, tenha uma boa vontade, quem tem a faca e o queijo na mão é o poder público, são os gestores. O recado que eu deixo é para os gestores. Façam um programa de castração eficiente no seu município. Se diferencie.
seja aquela pessoa diferenciada, aquele gestor diferenciado. Não seja o mesmo, aquele gestor que só faz propaganda, aquele gestor que não tem um programa diferente. Seja você diferente, faça um programa de cachação, que aí depois os outros gestores vão sentir vergonha de não ter feito no seu município. Se destaque, seja esse gestor. O recado que eu deixo é esse. Então, tá aí. Então, eu acredito que nós já conversamos assim tudo o que tinha de ser conversado, né? Mas se tiver algo que você queira dar alguma pincelada aí, algum enfoque ainda, né? Fique à vontade, o espaço é Não, seu. Então, pessoal, a campanha Mercedes Estágio no Abandono Zero cumprindo aí com o seu dever, foi iniciada justamente para isso, para orientar você com relação à saúde animal, porque não via nenhuma orientação. E com certeza hoje você já teve uma boa orientação, né? Qualquer outra coisa que você deseje saber, você coloca o comentário aqui onde você estiver vendo esse vídeo, certo? Essa live aqui, você coloca o seu comentário, que dentro das possibilidades, Romualdo responde em particular, me manda um vídeo, eu posto aí no canal onde foi feita a pergunta. Então é importante você seguir a campanha Messagem no Abandono Zero, por onde você está vendo aí a nossa live, né, esse vídeo. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Agradecer o patrocínio aqui dos doces caseiros popular, na pessoa do nosso irmão João Santos, aqui em Belém do Cruz, que é muito popular. Inclusive, ele usa muito a palavra popular, né? Porque ele é popular. E além dos doces, também tem as farofas, tem muitos produtos, né? Então você pode seguir também nas redes sociais aí, procura por produtos caseiros, né, João? Que vai encontrar um perfil da cidade de Belém do Cruz, você vai seguir, que já está crescendo e enviando seus produtos para algumas cidades aqui da região. Então, Romualdo, quero te agradecer, meu amigo, aqui por ceder essa entrevista, né? Você que teve algumas complicações, quase que eu não cheguei aqui também. Teve muitos empecilhos, mas graças a Deus conseguimos e só tenho aqui a agradecer a você pela colaboração, né? Pronto, meu amigo, estou à disposição, viu? Isso aí.